Olá, aprendiz! Tudo bem? Tenho o prazer hoje de mostrar para vocês um mimo, um xodó bem gostoso, bem legal, um jogo maravilhoso que nós também produzimos aqui na Oficina do Aprendiz, que é essa versão da Mancala, que batizamos de AD. Se você é conhecedor de jogos, pesquisou um pouco mais, já estudou um pouco mais sobre o assunto, muito provavelmente conhece, ou pelo menos já ouviu falar do que se trata a Mancala. Vamos ver um pouquinho melhor como é que é a nossa versão da Mancala aqui. Então ela começa com um tecido cru, ela tem essa apresentação que vocês estão vendo, e abrindo aqui o tabuleiro, temos dentro então esse bonito tabuleiro aqui, feito com madeira de demolição, ó. Então o tecido aqui, a embalagem eu vou deixar de lado. Tem as regras também, que eu vou deixar aqui de lado, porque eu vou explicar para você como é que funciona o jogo. O encarte de regras acompanha também. Então olha só, esse é o tabuleiro do AD, que nós produzimos aqui na Oficina do Aprendiz. Um tabuleiro muito bonito, né? Percebam que é um tabuleiro 6x6, temos então 6 casas de um lado, 6 casas do outro, né? Aqui de um lado uma cumbuca um pouco maior, do outro lado também uma cumbuca um pouco maior, que são os nossos reservatórios, os armazéns que fazem parte do jogo. Para você que já conhece o jogo sabe do que eu estou falando. Então, a Mancala, para quem não conhece, é tida como um dos jogos mais antigos da humanidade, por isso ela é uma referência histórica muito importante para os estudantes do fenômeno lúdico. E ela brinca, de alguma forma, com um sistema de plantio. Então o jogo ele foi criado, ele foi desenvolvido no momento da humanidade, no momento da história, em que era muito importante, não que hoje não seja, claro, mas que era muito importante o conhecimento sobre o plantio, né? Era um momento em que as pessoas começaram a ser sedentárias, deixaram de ser nômades e, portanto, começaram a ocupar terras e nelas ter o cuidado do plantio. Então a Mancala é um belo exemplo, na verdade, de uma ferramenta histórica que, por meio do jogo, por meio da brincadeira, do jogar, existia um ensinamento feito às próximas gerações, as gerações que teriam depois a responsabilidade, a incumbência de produzir o alimento daquela comunidade. Então, muito legal, tem um contexto histórico bem legal, tem várias dissertações, teses, monografias, de diferentes áreas do conhecimento também sobre a Mancala. Vale a pena estudar um pouco mais sobre seus aspectos históricos, antropológicos, sociológicos e aí por diante. Tá? Aqui eu vou me ater um pouco mais agora, então, ao funcionamento dessa versão da Mancala. Eu falo dessa versão, gente, porque a Mancala é uma família de jogos. Existem muitas formas diferentes de se praticar a Mancala. Ela acabou se espalhando por todo o continente africano e depois por todo o mundo também, e, portanto, tendo diferentes formas de ser praticado. Essa versão, que nós chamamos de AD, essa versão ela foi trazida ao Brasil por meio dos escravos que aqui chegaram no século XVII, no século XVIII, e que acabou se popularizando também aqui no Brasil por várias regiões, por várias cidades. Nós mantemos viva essa história, essa importante ferramenta de didática, de uso em contexto educacional e também de uso em contexto terapêutico. Então vejam que no começo daí eu distribuí as sementes por todas as cumbucas, eu coloquei 4 sementes em cada uma das cumbucas menores, então tem uma distribuição inicial do jogo, e as 2 maiores eu deixei sem nenhuma no começo da partida. Percebam que interessante, esse é o setup, é a configuração para o início do jogo. Nós temos então, nós podemos imaginar uma linha aqui no centro que divide esse tabuleiro em 2 partes, a minha parte e a sua parte. Então é um jogo para ser praticado em 2 pessoas, ok? Eu vou controlar as casas que estão desse lado de cá, mas ao meu lado direito esse reservatório aqui. Vocês irão controlar as casas que estão desse lado de cá, do outro lado, e o seu reservatório que está aqui do outro lado, ok? Toda vez que eu for jogar, eu escolho uma das minhas casas, qualquer uma delas, pode ser essa aqui, por exemplo, e retiro todas as sementes que estão dentro, todas, sempre todas, e planto elas uma a uma nas casas
posteriores. Eu adotei o sentido horário aqui no jogo, tá bom? Então, olha só, eu tirei 4, uma, né? Eu redistribuí as sementes pelo tabuleiro. Percebo que eu saltei essa casa aqui, que é a casa do armazém, do reservatório de alimento, e eu coloquei sim uma semente do seu lado. Isso acontece durante o jogo, tá? Eu não posso pegar as sementes para semear do seu lado, mas eu posso plantar lá do seu lado sem problema nenhum, ok? Então vamos supor que você jogasse agora, eu vou fazer algumas jogadas aqui para demonstrar como é que seria o início de uma partida. Eu posso pegar daqui, agora já não são 4, são 5. Isso é bem legal no jogo. E vou redistribuir elas por aqui. Essas quantidades, então, isso que eu falei que é tão legal, é que essas quantidades, que no começo era 4, 4, 4, tudo distribuído dessa forma, elas começam a mudar por conta da nossa ação, certo? Então o jogo ele é um jogo de cálculo. A Mancala, muitos estudiosos falam isso. Eu vou continuando a jogar enquanto a gente discute um pouquinho. Muitos estudiosos falam, trazem essa informação, de que a Mancala poderia ser algo que deu origem, que deu início aos ábacos, essas ferramentas de cálculo antigas, porque a Mancala brinca muito com essa questão do cálculo o tempo todo. Então agora vamos supor que eu me movimente do lado de cá. Vamos ver, aqui tem uma situação bem interessante. Então, qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é fazer a colheita de sementes. Então, como há um plantio, né, numa terra, aqui numa terra a gente está dividindo essa terra e plantando nela, então aquele que conseguir criar algumas condições específicas vai conseguir fazer a colheita das suas sementes. O objetivo do jogo é conseguir fazer a colheita delas. Então vamos lá, qual que é a condição específica? Toda vez que eu for fazer uma jogada, por exemplo essa, e a última semente que eu plantar, veja bem, a última semente que eu plantar, eu tinha 5 aqui, 1, 2, 3, 4, 5. A última semente que eu plantar cair do seu lado, e nessa casa onde ela caiu, lá ficarem 2 ou 3 sementes, então eu faço a colheita. A minha última semente caiu ali, nessa última casa, que vocês viram, e ali ficaram então 2 sementes. Eu posso fazer a colheita nesse caso. Então, eu retiro, olha só, é do seu lado, hein? Isso é uma regra bem interessante do AD, dessa versão da Mancala que a gente está aprendendo. Então, eu retiro essas 2 sementes daqui e coloco no meu reservatório. E o jogo continua. Então, por isso é um jogo de cálculo. Porque quando você vai escolher qual casa você vai continuar a jogada aqui do outro lado, você vai precisar calcular para ver qual que é o alcance dela, até qual casa que ela pode chegar, para ver se você consegue chegar em uma casa do meu lado e lá, a última semente que você colocar, lá ficarem 2 ou 3 sementes. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho do meu lado, com apenas uma semente, essa casa aqui e outra aqui, que seriam possibilidades de captura, de colheita. Então, para chegar até aqui, ó, se eu saio daqui, eu precisaria ter 7 sementes. Eu já tenho uma noção de cálculo do jogo, já são alguns anos praticando ele, né? Logo você vai também fazendo os cálculos abstratos. São 7 sementes, então se eu pego daqui, aqui tem 7, vamos ver o que acontece. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por último, a última semente, 7. Então a última semente que você plantou caiu do meu lado em uma casa que ficaram 2 sementes. É condição para colheita, pode ser feita a colheita. Tá? O jogo vai continuar. Não é toda vez que a gente consegue fazer uma colheita, muitas vezes precisamos preparar o terreno, preparar o solo, de alguma forma fertilizá-lo, para que haja essa possibilidade de colheita. Fiz uma jogada aqui, a última semente caiu sozinha, nada aconteceu. Vamos criar uma outra situação aqui? Então vamos fazer um novo movimento. Vamos supor que eu pegue sementes daqui, ó. Aqui nós temos 7, se eu não me engano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 8. Na verdade, a oitava caiu aqui acompanhada de várias, não foi nem de 2, nem de 3. Então também não acontece a colheita. Agora vamos à regra, uma regra bem especial no jogo, que é a possibilidade de colheita múltipla, quando você consegue colher mais do que uma casa. Então aqui eu tenho 7 sementes do meu lado. Coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A minha última semente caiu do seu lado
e nessa casa aqui, e aqui ficaram 2 sementes. Olha que interessante, essa é a condição para a colheita, eu posso fazer a colheita. Sempre observe a casa anterior a que você fez a colheita. Se nessa casa anterior também tiverem 2 ou 3 sementes, nesse caso você pode continuar a colheita na mesma jogada. Então, assim como eu peguei 2 aqui, eu poderia pegar também essas 2 que estão aqui. Olha que interessante o que a Mancala traz, que quando nós preparamos muito bem a terra e escolhemos a semente correta no momento certo, há grandes chances, maiores chances de termos mais frutos, né? Então a Mancala traz vários ensinamentos, na verdade, ela traz uma série de ensinamentos que são bem curiosos, bem interessantes. Tá, Nicolas, aqui a última semente caiu aqui, e se ela tivesse caído aqui na frente, com 2, por exemplo, e aqui tivessem 3, 2, 3, 2, eu poderia colher tudo? Exatamente. Isso é legal. Então a casa anterior, se tiver 2, você colhe. Se a casa anterior tiver 3, você também colhe. Se aqui tiver 3, também colhe. E aqui também colhe se tiver 2. Até chegar em uma casa que tem uma interrupção com menos do que duas sementes ou com mais do que 3 sementes. Então essa é a regra específica. A regra especial da colheita múltipla que ocorre no jogo da Mancala. Ok? A gente continuaria o jogo aqui. Então, por exemplo, eu posso tirar daqui as sementes e vou redistribuindo elas, né, buscando esse meu objetivo, então, de colheita de sementes. É legal que você, aos poucos, comece a criar estratégias tanto de defesa quanto de ataque. Então, é um momento em que você pode se defender para impedir que o outro faça colheitas. Afinal, você tem controle sobre as sementes que estão do seu lado, que é o lado de objetivo do seu parceiro, do seu colega, né? E também você pode começar a prever, antecipar, planejar estratégias para que você colha mais sementes do que apenas 2 ou 3 por jogada, como eu vinha falando até agora, como, por exemplo, com a possibilidade de colheita múltipla. Aqui mais uma situação, caíram 2 aqui, mais 2 na casa anterior, então colheita múltipla pode ser feita nesse momento. Aqui uma colheita simples, por exemplo, 1, 2, caíram 2, pego e coloco para o lado de lá. Então essa é a dinâmica da Mancala, dessa versão da Mancala, o AD. E Nicolas, quando é que termina o jogo? Porque a gente está movimentando elas aqui, fazendo uma série de cálculos. Toda vez que um grupo de sementes passa, adiciona uma semente a mais em cada uma das casas que passou, e isso vai alterando o cálculo. Então é legal porque tem que ser atualizado a todo momento, a gente tem que estar sempre atento ao jogo e às variações de quantidades que existem, né? Também no momento mais avançado a gente faz esses cálculos em modo abstrato no começo do jogo, e é legal para crianças pequenas também. Esse cálculo todo é feito de forma concreta, né? Na quantidade, como se estivesse contando dedos aqui, a gente está contando sementes e adicionando e reduzindo sementes de um lado para o outro. Então, por isso até se fala de um jogo que deu origem ao ábaco, porque tem esse representante concreto, esse objeto, né, que ajuda a ter essa quantificação, esse cálculo de sementes. Bom, a pergunta que eu tinha feito então é quando que termina o jogo, né? Quando que a gente termina o jogo? Estamos movimentando elas, fazendo colheitas de um lado, colheitas do outro. Bom, vence aquele que tiver mais peças, mais sementes colhidas no final do jogo. Então, uma condição para terminar o jogo é quando um dos jogadores conseguir metade mais uma semente. Então, quando ele chegar a essa quantidade de metade mais uma semente, ele já seria o vencedor do jogo e o jogo se dá por encerrado. Lembrem que a gente começou com 4 sementes em cada uma das casas, né? Então são 24 sementes de um lado, já que são 6 casas, mais 24 sementes do outro lado, totalizando 48 sementes. Então, se um dos jogadores conseguir 25 sementes, isso já é o suficiente para a sua vitória. Uma outra situação em que pode acontecer a vitória, gente, o término do jogo, é a seguinte: eu vou adiantar aqui, colocar o jogo um pouco para frente. Vamos supor que vocês escolheram mais algumas sementes para lá, eu consegui colher mais algumas sementes para cá, né? E a gente tem uma distribuição muito pequena, uma quantidade muito pequena de sementes no jogo, por exemplo, dessa forma aqui. Nesse caso, quando há poucas sementes em jogo, as ações começam a ficar muito previsíveis, a gente consegue antecipar com muita facilidade a jogada do outro e, portanto, fica mais difícil de fazer algum tipo de captura. Fica mais difícil fazer algum tipo de captura.
Então, nesse caso, normalmente, tá, isso é uma questão de escolha entre os jogadores, é uma decisão que cabe aos jogadores. Normalmente, nós damos o jogo por encerrado, porque a gente vai ficar muito tempo nessa situação aqui e não vai conseguir gerar situações de colheita, ok? Então, nessa situação, quando sobram poucas sementes, a gente fica numa espécie de luta de caça aqui entre rato e gato. Pegamos todas as sementes que sobraram, a gente coloca elas aqui no centro e oferece elas aqui à Pachamama, a Mãe Terra. Então elas ficam neutras, não tem dono propriamente, ok? E as sementes que sobraram a gente conta e vê quem vence o jogo, quem vence a partida. Essa é a situação mais normal em que há o término da partida de Mancala. Ok? Uma última regra, só para a gente acabar de entender o funcionamento dela, do jogo, então, é a seguinte. Sempre que, vamos supor que o jogo esteja dessa forma aqui, deixa eu criar uma situação aqui. Vamos supor que o jogo esteja assim, certo? Então, o que acontece? Desse lado de cá, existem apenas 2 sementes colocadas aqui, ó. As outras casas estão sem sementes. Do meu lado aqui eu tenho várias sementes distribuídas ainda. Então vamos supor que a jogada de vocês fazem esse movimento aqui e, portanto, do lado de vocês fica sem nenhuma semente, certo? Essa é uma condição possível. Nesse caso em específico, o outro jogador, tenho a obrigação, é obrigatório no jogo fazer isso, caso não faça, eu perderia o jogo. Eu tenho a obrigação de transferir sementes para o seu lado. Então eu preciso pegar uma casa, nesse caso seria essa daqui, e distribuir novas sementes para o seu lado, para que você tenha nova chance de fazer a sua jogada. Eu dependo de você para jogar, você depende de mim para jogar, então esse intercâmbio, essa troca que a Mancala oferece, que ela traz para o jogo, é muito importante, ao ponto inclusive de se tornar uma das regras do jogo muito importante, ok? Então toda vez que o outro jogador tiver 100 sementes, você tem a obrigação de transferir sementes para o lado dele, para o campo dele, para que o jogo possa continuar. Gente, essa é a Mancala, é o AD, é um jogo que tem uma série de contribuições ao processo de aprendizagem, tem muitos ensinamentos, ela tem uma dinâmica gostosa, assim, é um jogo que gera uma imersão bem gostosa também. A partida dura cerca de 20 minutos, 30 minutos, depende dos níveis estratégicos do jogador, né? E essa então é uma versão da Mancala, como eu falei, que é uma família muito grande, muito ampla de jogos, conhecida como AD. Um jogo muito bonito, feito por nós aqui da Oficina do Aprendiz, que vale a pena você conhecer e ter também no seu acervo. Obrigado pela atenção e até a próxima.